No capítulo 31, Moisés introduz Josué como aquele sob cuja condução o povo ia entrar na posse da terra prometida. Ordena que a lei seja lida ao povo de 7 em 7 anos e na festa dos tabernáculos, a fim de que cada um tome conhecimento dela no momento solene em que, gozando de novo, por assim dizer, da bênção que ela lhes assegurava, eles se lhe submetessem como testemunho de que o país, como também todas as coisas, pertenciam ao Senhor. Em seguida, quando Josué é estabelecido no seu cargo, Deus manda a Moisés que comunique ao povo um cântico, por Deus, inspirado. Esse cântico, baseado na certeza da iniquidade do povo, anuncia os caminhos do Senhor a seu respeito. E Moisés ordena aos levitas que coloquem a lei escrita ao lado da Arca da Aliança, como testemunho contra o povo. No capítulo 32, temos o cântico profético baseado na queda do povo, predita antecipadamente. Este cântico declara, em primeiro lugar, suceda o que suceder à perfeição do Senhor. Foi Israel que se corrompeu. Compare o Salmo 22, versículo 3, onde Cristo pode dizer, por quê? Fazendo uma pergunta. Ao mesmo tempo, no verso 8, temos a declaração da maior importância que no seu governo do mundo Deus tinha feito de Israel o centro e tinha ordenado às populações da terra, nas suas diversas localidades, tendo atenção aos limites de Israel como primeiro objeto desses caminhos, porque o seu povo terrestre é a porção do Senhor, a sua herança sobre a terra. Mas Jesurum, que é Israel, engordou-se e deu coice e desprezou o rochedo da sua salvação. Por conseguinte, Deus os põe em ciúme com um povo que não é nação. É o apelo dos gentios, segundo Romanos capítulo 10, versículo 19. Não obstante, o juízo cai sobre Israel, de sorte que Deus o teria destruído, se a glória do seu nome não o tivesse impedido, porque os gentios se tinham manifestado como absolutamente iníquos. Então o seu povo, estando em angústia, sem força e sem esperança, inspira compaixão. O Senhor lembra-se dele e, por fim, castiga os seus inimigos, esses gentios idólatras. Mas, embora exercendo a vingança, é então que, tendo restabelecido o seu povo Israel, fará com que os gentios se regozijem com eles. Este princípio é já verdadeiro agora, mas o testemunho que ele dá será plenamente cumprido quando Israel for de novo restabelecido no gozo das promessas, quando Deus manifestar a sua misericórdia para com o seu país, como para com o seu povo. O curso completo dos seus caminhos a respeito do povo, que deles forma o centro sobre a terra, é assim plenamente desenvolvido. Em seguida, Moisés recorda-lhes o grande alvo deste livro, a obediência, e que, por ela, eles prolongariam os seus dias sobre a terra que iam possuir. Enfim, o pobre Moisés devia subir ao monte Nebo para ver a terra em que não pode entrar, por não ter respondido à exigência da glória de Deus no deserto, nem santificado o seu nome pela fé. É a consequência inevitável sobre a lei do justo governo de Deus para com o servo. Não entra no gozo da promessa. Uma simples falta o priva disto. No capítulo 33, temos ainda as bênçãos pronunciadas sobre o povo por este homem de Deus antes da sua morte. As bênçãos de Jacó eram antes históricas em relação com o porvir. Aqui, elas têm antes ligação com a relação do povo com Deus, segundo o seu governo. As tribos são sempre em número de 12. Simeão é omitido
para dar lugar às duas tribos da posteridade de José, primogênito, quanto à herança, em lugar de Rúben. Aqui a ordem é segundo a bênção de Deus e não segundo os direitos da natureza. Sobre este último princípio, Israel, representado por Rúben, será diminuído, mas não morrerá. O Senhor está lá, na sua majestade, com o fogo da lei à sua direita. Mas ele ama o povo, isto é, os seus santos, que o rodeiam, para receberem os seus ensinamentos. Pela mediação de Moisés, o povo recebeu uma lei que é a herança da congregação de Jacó. Ele está lá, esse Moisés como rei. Tais são, pois, as relações sobre as quais essas bênçãos são baseadas. As bênçãos não são apresentadas aqui, historicamente, como sendo as dos filhos dos pais em relação, por consequência, com Siló, a pedra de Israel. Também não é uma vista completa dos caminhos de Deus em Israel, como em Gênesis, mas este capítulo tem por tema as relações do eterno Deus com o povo, posto na posse do país, como em todo o resto do livro, e colocado sobre o governo de Deus. O Senhor abençoa segundo a majestade do Sinai e segundo a revelação que ele deu de si mesmo na sarça. Moisés, o rei, é o canal dessas bênçãos, que se refere assim à nação e são baseadas nas suas relações com Deus. Assim, Levi é abençoado, tendo sido fiel ao eterno Deus. José tem a bênção e o favor daquele que habitava na sarça, tendo sido separado dos seus irmãos, temendo a Deus e vaso dos seus desígnios. Tal era, por conseguinte, a posição dessas duas tribos no país. Pelo contrário, Simeão, que não é mencionado aqui, estava, por assim dizer, perdido no país, sendo a sua porção lá onde habitavam os filisteus. É por isso também, e é preciso também notar aqui que as bênçãos principais são sobre aquele que, por amor de Deus, não conheceu nem o seu pai nem a sua mãe. Isto é, sobre Levi e sobre José, que para a glória de Deus fora separado dos seus irmãos. Ambos eram dele, eram de Deus. Levi tem o lugar mais excelente. A sua separação, que de fato ia ter lugar, era um fruto da sua fidelidade. José tem talvez um gozo mais sensível do favor divino. Ele era fiel a Deus na sua separação involuntária. Estas duas condições são perfeitamente realizadas em Cristo. Se a bênção de Deus conserva a vida a Rúben, com os seus homens, em pequeno número, Judá é apresentado ao eterno Deus para ser acolhido favoravelmente, e a fim de que a ajuda do Senhor seja com ele. A expressão leva-o ao seu povo é digna da maior atenção nas relações que têm existido entre esse povo e Deus, considerando a posição de Judá na história do povo sob o governo de Deus e a sua dispersão atual, considerando também o que terá lugar no porvir, quando todo o povo for reconduzido em unidade ao seu país. Levi ocupa o terceiro lugar, sendo Simeão omitido. O pedido que faz o profeta rei para Levi é o de sacerdócio eterno do povo de Deus sobre a terra, bem entendido. O homem da tua bondade, é dito. Emprega-se no sentido da piedade com Deus, da graça no coração. Moisés pede que as perfeições e as luzes, ou seja, o Tumim e o Urim, no conhecimento das relações que subsistiram, de fato, em todo o tempo, entre o povo e Deus, e entre Deus e o povo em regresso, fossem com o homem, de graça e de piedade,
oficialmente com a tribo sacerdotal. Mas a base deste pedido é notável quanto ao governo de Deus. Deus tinha posto à prova o povo em Massá e tinha discutido com ele em Meribá. Ora, é precisamente isso que é atribuído a Israel na história. Tentou ou provou Deus em Massá e discutiu com ele em Meribá. Mas lá, onde a carne se revelou em Israel, Deus pôs o seu sacerdote à prova. E nas águas de Meribá, onde Moisés o não santificou, esteve em luta com Deus. Sem dúvida, a queda deste homem de Deus era o efeito do seu estado precedente, porque ele era homem. A prova, quando não estamos em bom estado, é um castigo, mas um castigo necessário, e tem uma bênção por resultado. É por isso que, embora sendo uma bênção, é dito: não nos induza em tentação. Circunstância penosa esta, ser privado do rio das bênçãos evidentes e sensíveis no meio do povo de Deus. Era o que dava ocasião à manifestação da carne rebelde e à murmuração contra Deus no deserto. Atentar a Deus dizendo: está Ele no meio de nós? É devido a essas circunstâncias que Deus põe os seus sacerdotes à prova. A Igreja, na sua posição sacerdotal, e especialmente aqueles que tomam o peito, o bem da Igreja, são também postos à prova para ver se eles sabem contar com a bênção de Deus apesar de tudo. Ora, embora Levi fosse posto à prova no seu sacerdócio, ele tinha sido posto à prova a fim de o obter. Entre o homem e Deus, mesmo o homem mais próximo, segundo a carne, Levi não tinha hesitado um momento. É a única base de todo o sacerdócio. Não se poderia permanecer pelo homem perante Deus, quando se não permaneceu em virtude por Deus perante os homens. Porque com qual Deus se poderia ser o mediador? Deus seria, melhor dizendo, não seria com o Deus de santidade, tendo direito sobre todo o nosso ser. Não poderia ter, pelos pecados, senão a simpatia da carne, que participa dos seus pecados. É preciso ser-se recebido na presença de Deus, segundo a sua santidade, para se poder interceder pelo homem na sua fraqueza. É o que é absolutamente verdadeiro quanto ao Senhor Jesus Cristo. E num sentido prático, quanto a Jesus Cristo, e, num sentido prático, quanto a todos nós. Mas, para se ser intercessor, é preciso, na ocasião, um testemunho de fidelidade, e é absolutamente necessário que isto nos custe perante os homens. É preciso ser-se para Deus e não se poupar a si mesmo. É preciso aborrecer a seu pai e sua mãe. Esse ensinamento é assaz importante. É preciso também saber distinguir entre a prova do nosso sacerdócio e a prova de nós mesmos, antes de ali entrarmos. Aqui trata-se da prova prática, quando somos sacerdotes, porque o somos por graça. Pareceria que o lugar de Benjamim em relação com o eterno Deus consistiria em ser guardado ao pé dele, ao pé de Deus, no seu favor, no favor de Deus, como sucedeu com esta tribo, em cujos limites se situava Jerusalém. José tem a sua bênção terrestre a título de primogênito. Quanto à herança, a sua terra é bendita, porção dupla lhe é cedida. Não tenho observações a fazer acerca das outras bênçãos, salvo que a de Zebulon e de Issacar parecem ser ainda futuras e que as de Gade
parecem estabelecer as relações já existentes. Mas, além disso, se os caminhos de Deus para com o seu povo estavam em relação com a sua fidelidade e a manifestação dele mesmo, de Deus mesmo, se Deus adaptava os seus caminhos à conduta deles, para manifestar ao mesmo tempo o seu governo e ele próprio, ele se levaria também a si mesmo acima de tudo para abençoar e para guardar. Ele voltaria aos direitos da sua própria glória, a fim de ser, para o seu povo, uma fonte infalível e inesgotável de bênção e de segurança. Ele faria conhecer a sua glória em favor de Israel. Subia aos céus para maior socorro deles, lá onde estava a sua majestade. Lá estava o socorro deste povo. Ele o suscitaria, destruiria os seus inimigos, somente então Israel estaria em segurança. Esta nação habitaria uma terra fértil, que os céus cobririam de bênção como de um orvalho. Feliz povo, objeto da libertação de Deus, que lhe era como um escudo e como uma espada. Os seus inimigos prestar-lhe-iam uma obediência forçada. Portanto, quais fossem os pormenores das relações do povo com Deus no seu governo, ele os abençoaria ao fim, como povo, segundo a sua soberana glória e a sua majestade.